Aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Eu vim falar sobre o uso do eletroencefalograma na investigação da dificuldade escolar. Eu costumo solicitar eletroencefalograma para todos os meus pacientes que eu estou em investigação para o baixo rendimento escolar. Por quê? Quando eu tenho relato de crises, o paciente teve crises convulsivas, foram as crises convulsivas visualizadas pela família. Crises convulsivas causam prejuízo de memória, de concentração, de atenção. O paciente que tem crises convulsivas, ele vai tendo prejuízo de suas funções cognitivas, que são as funções do pensar, memória, concentração, atenção, raciocínio lógico, raciocínio matemático. Não quer dizer, na primeira consulta, que a família, ao não ver, não exista. Porque a família nem sempre visualiza as crises. Visualiza crises se as crises forem generalizadas. Mas se as crises forem parciais, se forem crises fora do conceito que a família entende como crise convulsiva, e a sociedade ainda sabe muito pouco sobre crise convulsiva. Crise convulsiva, para a grande maioria das pessoas, é queda ao solo com movimentos, com o paciente babando. Então é um evento onde existe um desmaio, onde o paciente cai no chão, e essa crise é uma crise generalizada que não passa desapercebida, é claro, mas essa não é a única crise e não é a única que causa prejuízo às funções cognitivas. Então eu peço eletro para todos os pacientes que eu estou em investigação para dificuldades escolares. E a taxa que eu encontro de eletros com alterações em pacientes sem relato de crises não é baixo. Eu encontro usualmente pacientes que não existem relato de crise, a família nunca visualizou crise. Como a família não visualizou crise, então as crises que ocorram só podem ser do tipo parciais ou focais, onde o paciente não tem queda ao solo, porque com queda ao solo o paciente se machuca, é impossível não ser vista. Então crises rápidas, parciais, muitas vezes não são visualizadas pela família. Tendo um eletro com uma atividade, um eletro de boa qualidade, com uma atividade bem captada, vale a pena tratar mesmo sem o relato de crises. E eu costumo tratar. E aí eu uso um anticonvulsivante que trata crises convulsivas e eu escolho o anticonvulsivante que seja de melhor ação para as crises focais ou parciais, porque essa é a minha suspeita, já que a família não me visualizou crises. E eu tenho ótimos resultados, porque esse paciente, ele começa a melhorar no estudo, porque ele começa a melhorar nas suas funções cognitivas. O baixo rendimento escolar, nesse caso, era uma consequência das crises convulsivas. É exatamente a ligação que você tem entre crises convulsivas e deficiência intelectual. A deficiência intelectual está presente em todos os pacientes com epilepsias refratárias, porque a crise convulsiva não faz bem para as funções cognitivas. Então, o paciente que tem muitas crises, que está enquadrado numa epilepsia refratária, esse paciente nunca possui um QI, ele não possui um rendimento escolar satisfatório. Não que todos os pacientes tenham epilepsia, tenham deficiência intelectual, mas o baixo rendimento escolar é um quesito para você procurar alterações de eletro. E você, depois de tratado, você vai ver o avanço do paciente com a normalização do seu rendimento e sem uma deficiência intelectual, porque provavelmente nesse caso, houve um número muito pequeno de crises que não foram visualizadas pela família em uma frequência provavelmente baixa e que, por esse motivo, não foi relatado ao médico. Muito comumente, depois que eu faço a explicação, alguns pais, poucos,
Mas alguns falam, doutor, eu não sabia que existia crise assim. Eu pensei que toda crise convulsiva o paciente desmaiava. Então, a falta de informação ainda é muito grande na nossa sociedade. Então, eu acho que deve ser investigado crises convulsivas em todos os pacientes com dificuldade escolar. Então, esse é um padrão que eu realizo no meu consultório e que eu tenho um grande número de pacientes que, em vez de eu usar medicação para déficit de atenção, eu uso o anticonvulsivante, porque para que eu classifique um paciente como TDAH, eu preciso que esse eletro dele seja normal, ele não tenha, porque se eu tenho crises convulsivas, eu justifico a deficiência na atenção, na concentração e o baixo rendimento pela crise convulsiva. E aí eu não tenho déficit de atenção, eu não tenho um TDAH, eu tenho, na verdade, um prejuízo de funções cognitivas por alterações paroxísticas epileptiformes desse paciente. E ele não vai ser tratado com medicações para TDAH, mas sim com anticonvulsivantes. Espero ter ajudado as mães a entenderem. Um beijo.